Fala pessoal, tudo bem com vocês aí? Vou fazer um vídeo hoje falar sobre os suplementos mais efetivos para combater depressão e ansiedade, tá? E claro, indiretamente vai tratar também insônia crônica, síndrome do pânico e outros transtornos de ordem mental que possam ocorrer, tá? Então eu vou falar sobre os suplementos básicos mais efetivos, tá? Que eu gosto de usar bastante, né? De recomendar, né? De fazer a recomendação terapêutica de utilizá-los, né? E o tratamento costuma ser bastante efetivo, tá? O resultado costuma ser bastante legal, tá? Então, vou falar aqui com vocês sobre aminoácidos e adaptógenos, tá? Que fazem a modulação serotoninérgica, gabaminérgica e dopaminérgica, tá? Ou seja, aumentar os níveis do neurotransmissor serotonina, aumentar os níveis do neurotransmissor GABA, aumentar os níveis do neurotransmissor dopamina, tá? Normalmente, pessoal, quando a pessoa chega a um nível de depressão, ansiedade, insônia crônica, né, síndrome do pânico, ela já entrou em desequilíbrio, né, dos níveis de neurotransmissores, tá? E há diversas causas que levam a esse tipo de problema, tá? Então, em primeiro plano, tem que identificar qual é a causa, tá? E tratar diretamente para recuperar, né, recuperar o equilíbrio endócrino hormonal, tá? Ou seja, normalmente tem sempre uma síndrome metabólica atrelada. E o tratamento base é feito através de dieta, normalmente dieta anti-inflamatória, tá? Dieta anti-inflamatória é retirar completamente o glúten, açúcar, alimentos industrializados, né, ultraprocessados. Toda a refeição ser feita com boas gorduras, boas proteínas, normalmente verdes à vontade, tá? E restringir, né? Fazer uma dieta normalmente low carb, tá? Toda alimentação tem que ter boas gorduras e boas proteínas para você evitar picos de insulina que são inflamatórios, tá? Picos de insulina, o que acontece, pessoal? Se vocês não fazem a refeição com boas gorduras e boas proteínas e coloca só um carboidrato de forma isolada, você acaba tendo pico de glicemia que leva a pico de insulina, isso é inflamatório, isso piora todo o quadro, inclusive altera o equilíbrio neuroquímico, tá? Então, o tratamento ele é multifatorial, tá? Multifatorial. A base do tratamento é, como eu falei, alimentação, mudança no estilo de vida com adesão de hábitos saudáveis, tá? Gestão do estresse com reequilíbrio emocional, tá? Modulação hormonal caso necessário. Então, tem que identificar a causa e fazer todo o mapeamento, né? E fazer o tratamento de forma personalizada, e que toda essa estrutura que eu falei com vocês é a base, tá? O suplemento sozinho não vai fazer milagre, beleza? Agora vamos para a parte do suplemento, tá? Então, vou falar primeiro sobre a modulação serotoninérgica, ou seja, aumentar naturalmente os níveis de serotonina, tá? Para a gente entender se a pessoa está com baixos níveis de serotonina, normalmente a gente observa sintomas como insônia, pensamentos intrusos, né, pensamentos negativos o tempo todo, tá? Ansiedade, mau humor, ataques de pânico, sensação de tristeza, baixa libido, baixa autoestima, tá? Então, esses sintomas normalmente acompanham deficiência de serotonina, tá, pessoal? Então, como é que a gente faz a modulação serotoninérgica, tá? Quais suplementos, quais dosagens, quando tomar, né? Então, o primeiro ponto é o seguinte: nós temos L-triptofano, temos 5-HTP, tá? Que são dois aminoácidos que aumentam naturalmente os níveis de serotonina, e nós temos o hipericum perforatum, que ajuda na regulação dos níveis de serotonina, tá? Facilita a ligação dos receptores com a serotonina e também facilita no impulsionamento, na produção de serotonina, tá? Vou falar primeiro do L-triptofano, tá? Que é inclusive o meu suplemento favorito, tá? Para modulação serotoninérgica, tá? O L-triptofano, ele tem que ser tomado de barriga vazia, tá? O ideal é tomar em dois horários, tá? Por exemplo,
primeira tomada dele, em torno de 6 horas da tarde, para você já começar a impulsionar o aumento dos níveis de serotonina. E o segundo momento que você vai utilizar é próximo à hora de dormir, ou na hora de dormir, de barriga vazia também, tá? O L-triptofano, ele vai aumentar naturalmente os níveis de serotonina e parte dele vai ser convertido em melatonina também, tá? Tem um detalhe, pessoal. Para conversão desses aminoácidos em neurotransmissores, é necessário que a pessoa esteja com bons níveis de vitaminas do complexo B, tá? Principalmente vitamina B12 e vitamina B6. Isso é muito importante. Então, toda vez que vai suplementar, a pessoa está com uma síndrome metabólica, vai suplementar esse tipo de aminoácido, tá? Tanto o L-triptofano quanto o 5-HTP, tá? Os demais que também eu vou falar, é necessário que esteja com os níveis de vitamina B otimizados, tá? Para você ter uma boa conversão e ter um aproveitamento do suplemento, tá? Então vamos prosseguir aqui com o L-triptofano. Então, o L-triptofano, ele melhora bastante a qualidade do sono, tá? Ele vai tratar diretamente sintomas como insônia, os maus pensamentos, todos aqueles sintomas que eu falei para vocês agora, que são causados pela deficiência de serotonina, será combatido através do L-triptofano, tá? 5-HTP tem o mesmo mecanismo de ação do L-triptofano, também é excelente, tá? Pode ser tomado da mesma forma como eu orientei o L-triptofano. No primeiro momento, ser utilizado no início da noite, umas 18 horas, e num segundo momento antes de dormir. Só que eu tenho uma pequena ressalva quanto ao 5-HTP antes de dormir, tá? O 5-HTP, ele modula levemente os níveis de cortisol, podendo aumentá-los um pouco. Eu não acho interessante você mexer com curva de cortisol perto da hora de dormir. Então, eu prefiro manter o 5-HTP apenas para o início da noite, tá? E deixar o L-triptofano para ser tomado logo antes de dormir, tá? Quanto às dosagens desses dois suplementos, varia de caso para caso, depende da gravidade dos sintomas que a pessoa apresenta, tá? Então, por exemplo, você pode trabalhar com uma quantidade aí de L-triptofano de 500 a 1.500 miligramas no início da noite e de 500 a 1.500 miligramas no horário de dormir. 5-HTP você pode trabalhar com 50 miligramas a 150 miligramas no início da noite e 50 miligramas a 150 miligramas no horário de dormir, mantendo a ressalva do que eu falei para vocês. Eu, particularmente, gosto de trabalhar da seguinte forma. Dá o 5-HTP no início da noite, tá? Você vai colher todos os benefícios do 5-HTP e vai ter uma pequena modulação de cortisol ali, tá? Até para dar um levante, às vezes a pessoa chega do trabalho, vai para o treino. Então, 5-HTP no início da noite e o L-triptofano logo antes de dormir. Porque o L-triptofano ele não vai causar aquela pequena alteração no cortisol como o 5-HTP ocasiona, tá? Então, é normalmente da forma como eu gosto de trabalhar. Então, assim, seguindo esse parâmetro, você consegue absorver o melhor dos dois mundos, tanto do 5-HTP quanto do L-triptofano, tá? Recapitulando, 5-HTP, normalmente uma dosagem de 50 a 150 miligramas no início da noite. L-triptofano, normalmente uma dosagem de 500 a 1.500 miligramas antes de dormir, tá? Claro, pessoal, isso aqui é mais ou menos uma ideia, tá? Um parâmetro geral, tá? Mas aí vai depender do profissional da saúde que estiver te acompanhando, tá? Agora a gente pode seguir para o Hypericum perforatum, tá? O Hypericum perforatum, ele tem que ser ingerido junto a uma refeição, tá? Pode ser junto ao jantar, por exemplo, tá? E ele deve ser tomado 2 vezes ao dia, normalmente, tá? Então você pode colocar ele no jantar, que é imprescindível, e pode colocar ele no almoço ou no lanche da tarde, tá? Com um espaço aí de pelo menos 4 horas entre uma dose e outra, tá? O Hypericum perforatum, normalmente a dosagem para cada ingestão é de 200 a 400 miligramas, é uma dosagem boa, tá? Às vezes pode chegar até 1.500 miligramas diárias, tá? Mas de 200 a 400 a quantidade, né, de 200 a 400 miligramas
por ingestão já está bom, que aí você totaliza aí até 800 miligramas por dia, tá? E normalmente, eu particularmente gosto de trabalhar da seguinte forma: você começa com 5-HTP e L-triptofano, ou apenas um, tá? Não precisa ser início da noite e antes de dormir, tá? Às vezes você coloca só antes de dormir. Não está sendo suficiente, você coloca também no início da noite, 5-HTP e L-triptofano. Não está sendo suficiente, aí você entra com o Hypericum perforatum e aí vai observando, tá? O Hypericum perforatum, então, no caso, normalmente ele é adicionado quando não conseguimos fazer a modulação serotoninérgica, né? Não conseguimos combater os sintomas de forma ótima apenas com os aminoácidos, né? O triptofano e o 5-HTP. Então a gente pega e coloca o Hypericum para complementar, tá? E normalmente funciona muito bem, tá? Um detalhe importante, pessoal: quando a gente está fazendo modulação serotoninérgica, aumentando os níveis de serotonina, naturalmente você derruba os níveis de dopamina, tá? Então, toda vez que você mexe com serotonina e dopamina, eles fazem contrabalanço um contra o outro. Então, se eu estou modulando serotonina, mesmo que eu não tenha sintomas de deficiência de dopamina, eu vou ter que modular também a dopamina. Então, se eu estou modulando serotonina, eu tenho que modular também a dopamina, tá? Isso ocorre na maioria dos casos, tá? Tem casos que a gente segura isso, mantém só a serotonina para dar uma levantada, às vezes quando a pessoa está muito mal, e aí quando a pessoa dá uma estabilizada, a gente entra com a dopamina junto, tá? Para não resolver a serotonina e criar um desequilíbrio de dopamina, tá? Então tem que ter bastante cuidado nesse sentido. O profissional de saúde que lhe acompanhar tem que ser experiente para mexer com isso, com modulação de neurotransmissores, tá? Então agora eu vou falar com vocês sobre modulação dopaminérgica, tá? Pessoal, modulação dopaminérgica ela é necessária quando a pessoa apresenta os sintomas de deficiência de dopamina, que é um dos tipos de depressão. Nós temos a depressão causada por deficiência de serotonina, temos a depressão causada por deficiência de dopamina, tá? Quais são os sintomas? Perda de ímpeto, perda de foco, baixa libido, criatividade vai embora, tá? Dificuldade de aprendizado, impotência sexual, baixa motivação, dificuldade em concluir tarefas, dormir, a necessidade de dormir mais que o necessário, não ter vontade de sair da cama, a pessoa fica prostrada na cama o dia inteiro, tá? Então esses são sintomas de deficiência de dopamina, tá? Quais suplementos utilizar, né, para fazer a modulação dopaminérgica, aumentar a dopamina naturalmente, tá? Então vou aqui com 2 aminoácidos que eu acho excelente para tratar, para fazer a modulação, que é L-tirosina e a L-fenilanina, tá? O mecanismo de ação das duas é muito parecido, tá? Eu particularmente gosto de trabalhar mais com a L-tirosina, mas algumas pessoas, é bem raro, mas acontece, costumam ter problema de dor de cabeça, tá? Quando utilizada a L-tirosina. Para essas pessoas, a gente passa para L-fenilanina, tá? Então, a dosagem da L-fenilanina e da L-tirosina são parecidas, tá? O mecanismo de ação é muito parecido também. Normalmente utiliza-se de 500 a 1.500 miligramas, tá? Logo ao acordar, tá? Em jejum, tá? Sempre de barriga vazia e próximo ao horário do almoço, tá? Também em torno de 500 miligramas a 1.500 miligramas, dependendo da gravidade, né? Dos sintomas, de como está a pessoa, tá? Olha, essas dosagens, normalmente, eu gosto de trabalhar, e na experiência que eu tenho, tudo que eu estudei, tudo que eu li, e também na aplicabilidade empírica, né? Normalmente não chega a se trabalhar com níveis altos, tá? Na modulação de dopamina. Normalmente tomar apenas uma vez durante a manhã de 500 a 1.500 miligramas já resolve. Raramente há necessidade de fazer a ingestão por 2 vezes, tá bom? Ou faz uma ingestão por 2 vezes de valores baixos, por exemplo, 350 miligramas ao acordar e 350 miligramas antes do almoço, tá? Pode fazer dessa forma também, mas é raríssimo 1.500 miligramas ao acordar e 1.500 miligramas próximo ao almoço, tá? É raríssimo isso e há uma facilidade razoável, né, de você modular demais a parte dopaminérgica, hiperexcitar o seu sistema nervoso central e isso causar insônia lá no horário da noite,
tá? No horário de dormir. Então, tem que ter esse cuidado. Normalmente, eu tenho um cuidado de você trabalhar com uma proporção pelo menos de 2:1, tá? Dos aminoácidos de serotonina, tá? Para impulsionar a serotonina, para os aminoácidos de impulsionar a dopamina, tá? Então, por exemplo, se eu trabalho com 1.500 miligramas de L-triptofano, eu vou trabalhar em torno de 750 miligramas de L-tirosina, tá? Então, é basicamente dessa forma que eu trabalho, até para você não correr risco de alterar a arquitetura do sono, tá? E manter um balanço satisfatório, tá? Dos neurotransmissores, porque um dos maiores problemas das pessoas que passam por esse tipo de desequilíbrio de neurotransmissores, um dos piores sintomas mais recorrentes, né, que mais comum e que mais debilita as pessoas é justamente a insônia. Então, o padrão ouro é melhorar a qualidade do sono para você iniciar o processo de recuperação, tá? A L-tirosina e a L-fenilanina, né, são os aminoácidos que vão fazer a modulação na parte dopaminérgica, tá? Agora tem uma que é a mucuna pruriens, tá? A mucuna pruriens, uma dosagem de 400 a 600 miligramas por dia já é satisfatória, tá? Então, normalmente eu oriento a utilizar o mucuna pruriens durante o café da manhã ou durante o almoço, mas nunca ser tomada após as 14 horas, que pode influenciar na qualidade do sono, tá? Então a mucuna você pode utilizar uma dosagem em torno de 200 a 600 miligramas por dia, dependendo da gravidade dos sintomas, né? Sempre tendo esse cuidado com o horário. Esse cuidado do horário também deve ser tomado com a L-tirosina e a L-fenilanina, tá? Nunca passar das 14 horas a ingestão delas, tá? Sempre ali ter cuidado ali mais ou menos no horário do café da manhã e do almoço, o almoço que não seja feito depois das 2 horas da tarde, tá bom? Um detalhe assim, esses suplementos que eu falei para vocês aqui, tá? L-fenilanina, L-tirosina, mucuna pruriens, são suplementos poderosíssimos, de fato os efeitos dele. Maior facilidade para aprendizado, tá? Melhora a capacidade cognitiva, melhora a memória, melhora o foco, a criatividade. Então, assim, é um suplemento excelente para quem precisa estudar bastante, para quem está estudando para concurso, tá? Para quem está ministrando aulas, palestras, né? É um suplemento que auxilia muito na capacidade cognitiva, tá? E é um dos suplementos mais poderosos, tá? Para aumentar a libido, tá? Aumentar a libido e a potência sexual, tá? A modulação dopaminérgica causada por esses suplementos realmente dá uma capacidade de reação, né, no arousal, do sexual arousal, né, a reação ali do momento da relação sexual tem uma alteração muito forte, tá? Tanto para o aumento da libido quanto para potência sexual, tá? São suplementos realmente que dão um resultado expressivo nesse aspecto, tá? Claro, pessoal. Se a pessoa estiver muito debilitada, com síndrome metabólica, às vezes até sofrendo de desequilíbrio hormonal, esses suplementos não vão fazer milagre, tá? Estou falando aqui no caso de uma pessoa que já esteja estabilizada, ou quase recuperada, ou uma pessoa que esteja saudável, usando esses suplementos aí para melhorar a performance cognitiva e tudo mais, tá? Bom, e agora vamos aí para a parte de modulação GABAminérgica, aumentar o GABA naturalmente, tá? O GABA, sintomas de deficiência de GABA, principalmente aí você vê a síndrome do pânico, né? Hiperexcitação, tá? Déficit de atenção, tá? Dificuldade de aprendizado, tá? Irritabilidade. Todos os sintomas secundários causados pela síndrome do pânico, como aquela taquicardia, alteração na pressão arterial, normalmente um pequeno aumento da pressão arterial. Por quê, pessoal? Quando o GABA está baixo, normalmente o glutamato está alto. Glutamato, o GABA é um neurotransmissor inibitório. O glutamato é um neurotransmissor excitatório. Então, normalmente, quando o GABA está baixo, o glutamato está alto. Da mesma forma como tem aquele contrabalanço da serotonina com a dopamina, nós temos também um contrabalanço do GABA com o glutamato. Quando o GABA está normalmente baixo, o glutamato está alto. E aí, pessoal, o inibitório está baixo, o excitatório está alto. Prato cheio para ter
sintomas de síndrome do pânico, insônia, todos esses sintomas que eu estou falando com vocês em relação à deficiência de GABA, tá? Então, assim, suplementos para tratar esse tipo de situação, tá? Deficiência de GABA e esses sintomas que são altamente debilitantes, tá? Primeiro ponto, o L-triptofano, 5-HTP e o hipérico perforato que eu falei lá atrás, que modulam a parte serotoninérgica, né, que aumenta a serotonina, combatem esses sintomas também, tá? Eles são excelentes para ansiedade também, tá? Mas agora nós vamos passar aqui para a parte GABAminérgica, tá? Você pode utilizar o GABA, tá? O GABA. Normalmente é interessante trabalhar com uma quantidade pequena de GABA, até 100 miligramas por dia, tá? Então, assim, você tem um suplemento GABA para aumentar naturalmente os níveis de GABA, utilizar uma dosagem até 100, 150 miligramas. Não é interessante trabalhar com uma dosagem maior do que essa, tá? Por que eu estou falando isso? Se você utiliza uma dosagem muito grande de GABA, pode ocorrer uma conversão, tá, por reação compensatória de GABA para glutamato. Tá? Quando a pessoa está em síndrome metabólica, ela fica com dificuldade de manter equilíbrio entre esses dois neurotransmissores. Então, GABA, pessoal, normalmente é bom utilizar uma dosagem baixa, tá? Até em 100, 150 miligramas por dia, de barriga vazia, próximo ao horário de dormir. Tá? O segundo suplemento que é bastante interessante de você utilizar é a L-teanina. A L-teanina é um antagonista do glutamato. Então, a L-teanina ela trabalha diminuindo os níveis de glutamato e aumentando os níveis de GABA. É um dos melhores suplementos para fazer modulação GABAminérgica, tá? É bastante efetivo. L-teanina é interessante trabalhar com dosagem aí de 75 a 250 miligramas para ser tomado de barriga vazia, próximo ao horário de dormir, tá? Você pode também dividir as dosagens da L-teanina para 2 vezes por dia, por exemplo. Você toma uma de tarde, 100 miligramas com barriga vazia, e uma antes de dormir, 100 miligramas antes de dormir, dependendo, claro, do seu caso, tá? E um terceiro suplemento, que caso você utilize o L-teanina, o GABA, e não sinta tanta diferença, se a gravidade dos seus sintomas forem maiores, você estiver mais debilitado, vale a pena você entrar com Phenibut, tá? O Phenibut, ele é um agonista, tá, dos receptores GABAminérgicos, ou seja, ele vai auxiliar, tá, a ligação dos neurotransmissores GABA com os receptores GABAminérgicos, tá? E ele é um suplemento, né, sintético, ele não é natural como o GABA. Ele deve ser utilizado a curto prazo, tá? Em torno de 60 dias. Então, por exemplo, você tem uma pessoa aí que está com uma certa gravidade de sintomas, não está tendo resposta com os demais suplementos, você entra com Phenibut, tá? O ideal é utilizar ele aí em torno de 60 dias e depois ficar apenas com GABA e L-teanina, tá? Basicamente isso, tá, pessoal? Eu falei com vocês sobre modulação serotoninérgica, modulação GABAminérgica e modulação dopaminérgica, tá? Esses são os suplementos base para fazer a modulação desses neurotransmissores. Tem que só tomar um cuidado, tá? Porque é bom que você esteja acompanhado de um profissional que tenha boa experiência, tá, nesse tipo de modulação, para você não sofrer, né, desequilíbrio aí de neurotransmissores que afeta bastante o nosso bem-estar, né, e leva a total debilidade aí de tarefas básicas. Então tem que tomar bastante cuidado, né, fazer o negócio direitinho, tá, para você ter uma boa resposta e obter êxito na sua recuperação, tá? Suplementos, reiterando aqui o que eu falei no começo, suplementos não vão fazer milagre, tá? Eles são um complemento do tratamento, tá? Muitas vezes são plenamente necessários, tá? Só que o tratamento base é a alimentação, hábitos saudáveis, gestão do estresse com reequilíbrio emocional, modulação hormonal caso necessário, tá bom? Essa é a base da pirâmide. Os suplementos são a ponta da lança normalmente, tá? A não ser quando há grande deficiência de nutrientes, né, de determinados
determinadas vitaminas e minerais, né? Aí realmente o suplemento é imprescindível. Até porque, dependendo da gravidade do quadro da pessoa, ela pode estar com absorção de nutrientes danificada, né? Com dificuldade de absorção dos nutrientes. Aí realmente os suplementos tornam-se tão imprescindíveis quanto aos demais protocolos que eu falei que são a base da pirâmide. Beleza, pessoal? Fiquem com Deus aí. Até o próximo vídeo. Forte abraço a todos.